Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Deus é maravilhoso. O pastor está namorando um pouco. Deixa ele lá namorando, conversando. Ele convocou quinta, domingo de manhã e domingo à noite. E eu falei, vá com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Sem perda de tempo, pega a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós falamos aqui pela manhã de um assunto pouco comentado, que foi acerca da ceia, a diferença de Santa Ceia e ceia. Houve um esforço da minha parte para abordar esse assunto. E glória a Deus, o Senhor, Ele falou conosco, né? 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu queria ler com você a partir do 14, do versículo 14. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14. Que diz-nos a palavra do Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de suas servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos teus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Eu queria falar um pouco acerca da arca da aliança, da arca do testemunho e da arca do concerto. É o mesmo objeto. E quando nós pegamos aqui, a partir do versículo 14, onde o filho de Ana, Samuel, ele está dizendo que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Literalmente falando, esse momento para Davi era um momento muito especial, porque quando Davi assumira o Reino Unido de Israel, ele sentira a falta da arca da aliança. Agora preste atenção, por que Davi sentira a falta deste objeto? Porque, se nós formos ver no Antigo Testamento, era exatamente este objeto, chamado Arca da Aliança, um caixote de 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e cerca de 80 centímetros de altura, e com alguns adereços, né? Depois nós vamos falar um pouco acerca disso. Era exatamente o objeto
que muitos dizem representar a presença de Deus, mas se você ler com atenção, você vai entender que a arca ela tinha a função de invocar a presença de Deus. Quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca no intuito de invocar e atrair Deus para a guerra e vencer a guerra. Nos trabalhos do tabernáculo, que é a primeira igreja que o Senhor dera a arquitetura a Moisés do Monte Sinai, essa arca ficava em um compartimento escondida por um véu chamado Santo dos Santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava dentro dos Santos dos Santos. Deu uma festa chamada Festa da Expiação, e lá ele invocava a Deus sob esse objeto chamado a Arca da Aliança. E o Senhor vinha no Santo dos Santos e falava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ele trazia todas as causas de forma simplificada do povo ao Senhor, e o Senhor lançava perdão sobre todo o seu povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E detalhe, só ele poderia entrar ali. Sacerdote não podia, teria que ser um sumo sacerdote. E eles faziam esse ritual. Aí você começa a entender por que Davi, ele quer essa arca, ele quer trazer junto ao seu reinado esse objeto, que nessa época aqui tinha um tamanho significado, era muito significativo, porque era sobre a arca que se invocava a presença do Senhor. E o que é curioso, que da maioria dos objetos que compunham o tabernáculo, nós não sabemos aonde foi parar a arca. A resíduo de outros objetos, há vestígios de outros, arqueologicamente falando, de outros objetos que tinham dentro do tabernáculo, mas a arca ninguém achou nada sobre a arca. Achou-se réplicas, achou-se arcas parecidas, mas não é esta arca aqui. Aquela que Indiana Jones achou não é essa aqui. Parece um pouco, mas não é essa aqui. Então você começa a entender o significado forte que tinha este objeto para os hebreus, aqui já como judeus. Então Davi é muito esperto. Davi ele quer assumir o seu reinado, porém ele quer o objeto, ele quer a arca para todas as situações, ele pudesse assim invocar a presença de Deus. Oh, aleluia! E não tem coisa melhor que invocarmos a presença de Deus para as nossas vidas, para um culto como esse. É primordial invocarmos a presença de Deus. Quem entrou aqui hoje nesse intuito de invocar a presença de Deus, pode levantar a mão, dar glória a Deus para o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Então Davi, quando a arca, ela ficou quase 70 anos fora de Jerusalém. Então quando ele consegue esse feito de trazer a arca com muito custo, quando ela cruza os portões de Jerusalém, Davi ele não se contenta. É por isso que você vê, quanto mais a trombeta tocava, mais Davi saltava. Davi ali naquele momento era um dos mais pentecostais. E da forma que eu creio, Davi vai contagiando o povo e todo mundo caiu na adoração, sentindo a presença do Senhor. Oh, aleluias! E Davi saltava, e Davi bailava. Só que ele se desprendeu tanto na presença de Deus, que ele raspou, ele tirou das suas vestes reais, jogou a sua coroa de lado, e ele fez isso com um éfode, era uma espécie de um pijama. É por isso que a sua esposa Mical, ela fica irada com Davi, a ponto de o tratar por sem vergonha. E aqui agora, focando mais este objeto, a Arca da Aliança, eu perguntei ao Senhor: Senhor, não se achou-se a arca? Não se sabe até hoje onde está a arca. A arqueologia, com muito suor, cava aqui, cava ali, gasta-se bilhões e bilhões para tentar
tentativa de encontrar esse objeto, mas sem sucesso nenhum. E o que me chama a atenção, se nós formos olhar para este objeto, Deus fala com Moisés, e ele diz a Moisés que da tribo de Judá ele estava enchendo um homem, filho de Uri, por nome de Bezalel. E a este homem Deus deu um dom. Ele encheu esse homem com o seu espírito, e ele disse a Moisés que a Bezalel lhe estava dando a sabedoria, o entendimento e a ciência dos artifícios. O que era isso? Deus capacitou este homem, encheu esse homem para ser um artesão de todos os objetos que compunham o tabernáculo. Aí eu pude ver na sequência, que está em Êxodo 35, lá tem a sequência dos objetos que Bezalel vai entalhando, esculpindo, moldando, para assim compor a primeira igreja que nasceu no deserto. Oh, aleluia! E eu já vejo aqui que uma das primeiras qualidades de um homem cheio de Deus é trabalhar. Quem está desempregado aqui? Amém. Deus vai te encher hoje e vai distribuir dom na área profissional aqui também, capacidade na área profissional. Oh, aleluia! E Bezalel, queridos, ele arregaça a sua manga, pega as suas ferramentas e ele começa a esculpir os objetos que compunham o tabernáculo. Foi o mesmo Bezalel que fez a mesa aonde se separava os holocaustos para queimar os holocaustos, aonde colocava seus talheres, limpava seus talheres, os objetos usados em sacrifícios para animais. O mesmo Bezalel, ele vai fazer o propiciatório, que era a tampa dessa arca a qual estamos falando. O mesmo Bezalel, ele faz o castiçal. O mesmo Bezalel, tomado e cheio por Deus, ele faz o altar de pedras, aquele altar aonde o Senhor fala que o fogo não poderia se apagar. Os sacerdotes revezavam em turnos, para quando a lenha fosse queimando e ficando só cinza, eles retiravam a cinza, colocavam lenha nova, para o fogo não poder se apagar. Eu e você representamos este altar de pedra. O fogo não pode se apagar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Então esse homem, com grande habilidade dada pelo próprio Deus, tudo que era pedra, tudo que era esmeraldas, tudo que era metal, Bezalel colocava a mão e ali nasciam as mobílias e os objetos do tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor me levou a olhar para esse objeto de uma forma diferente, porque ele continha peças de ouro maciça, pesando cerca de mais de 30 quilos, e o Senhor inspirara a Bezalel, e o princípio, a arquitetura dessa caixa era um caixote, com 4 tábuas pregadas com cravo, e o fundo, aquilo que focava-se a presença de Deus, nasceu como um caixote de madeira de acácia. E se nós estudarmos acerca dessa madeira, nós vamos perceber que ela é quase indestrutível. Tem um prazo de validade muito grande. Mas o Senhor fez questão sobre este caixote por uma camada de ouro, por fora e por dentro. Hoje é noite de Deus revestir por fora e por dentro nesse lugar. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Porque esse caixote era eu e você. Aleluia. Ó, a forma desse caixote, com essa madeira chamada acácia cheia de nó, difícil de se trabalhar. Oh, aleluia. Ganhando, oh glória a Deus, um banho de revestimento de ouro por fora e por dentro. É eu e você. É a história de quando chegamos e como Deus vai trabalhando conosco. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E esse caixote ganha revestimento de ouro por dentro e por fora. E depois vem o
propiciatório, que é uma tampa maciça de ouro para esta arca, e esculpido e fixado na tampa chamada propiciatório, esculpiram 2 querubins. Aí eu estudei um pouco acerca desse assunto, cavei um pouco acerca desse assunto. Esses 2 querubins ligavam as suas asas, e cada um desses um querubim desse pesava cerca de quase 30 quilos. Isso eram 2, então aqui, só em cima do propiciatório, no que diz respeito a esses 2 querubins, nós temos quase 60 quilos de ouro maciço. Fala para o seu irmão, é bastante dinheiro, hein? E já pensou 60 quilos de ouro, agora é Jesus. Aleluia. Agora você parte para a tampa da arca, o propiciatório, que também era feito de ouro maciço. Vamos pôr aí mais uns 25 quilos. 85 quilos de ouro. Aí a gente pega o revestimento de ouro por dentro e de ouro por fora. A gente coloca aí mais alguns quilos de ouro. E segundo estudiosos, só um querubim desse chegava no valor em reais de 740 milhões de reais. Só um querubim. Eita, um querubim desse resolvia, hein? Um bocado de tempo. Aí eu fico perguntando, por que Deus escondeu esse objeto? Por que Deus não permitiu o homem ter acesso a esse objeto? Será que eles procuram pelo sentido espiritual, religioso, ou eles procuram esse objeto acerca do que ele vale? Imagina o tanto de sangue que se derramaria achando este objeto. Objeto que envolve mistérios, enigmas, mística. Afinal, era através do mesmo que invocava-se a presença de Deus. Toda vez alguém ávido, consagrado e separado a Deus, como o sumo sacerdote, que derramava, espirrava o sangue de uma novilha, e dentro do santo dos santos, incensando de um lado ao outro, Deus via e se pronunciava ao mesmo. Então ele tinha uma riqueza nesta época aqui transcendental. A riqueza que representava este objeto era muito grande, muito valiosa. E aí vamos voltar aqui para o cálculo que nós estávamos fazendo. E Deus fez olhar para este objeto, calculando aí só por um querubim, cerca de 740 milhões. Deus me fez olhar para esse objeto acerca do valor que ele tem em ouro, convertendo para o nosso dinheiro. Nós temos aqui bilhões e bilhões de reais. Então, era muito glamour de ouro por fora. Era muito glamour convertendo isso tudo aqui de ouro, tanto por dentro como por fora. No seu interior havia um mosaico com pedras de esmeralda muito caríssimas. Então o preço desse objeto tinha um valor muito alto e tem um valor muito alto. Só que aí o Senhor me desprendeu de toda essa riqueza, de todo esse glamour, de todo esse ouro, e me fez mergulhar em algo que havia dentro do interior da arca. Fala para o seu irmão, o importante é o que está dentro. Irmãos, e tem coisas tão simples dentro da arca, mas que tem um significado que excede todo valor em ouro. Oh, aleluias! Deus quer implantar essa riqueza dentro de você aqui nessa noite. Ele não quer deixar nós nos limitarmos a um caixote preso a cravos. Deus, Ele quer nos tratar por arca do testemunho, por arca da aliança. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Aleluias! E o que tinha dentro da arca? Coisa simples. Não tem tanto valor como as coisas de fora, porém os seus significados são muito ricos e primordial para a nossa vida espiritual, para todas as áreas da nossa vida. E quando nós mergulhamos no interior dessa arca, lá tinha 2 pedras com os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Sinai. Consagrou-se 40 dias e 40 noites. Deus deu essas pedras a Moisés. E essas 2 pedras estão no interior da arca. Um outro objeto que encontramos, que
que estava dentro da arca era um vaso, um pote de ouro com maná, com pão dentro. A Marta falou para mim não falar nada de pão sobre ela aqui hoje, então não vou falar. Pula essa parte. E outro objeto era uma vara, a vara de Arão que floresceu. Aquela vara de Arão que deu folhas e frutos, confirmando o ministério de Arão quando duvidaram se era ou não era Arão lá no deserto. Agora, olhando para todo esse clamor que tem a arca e o ouro, a gente olha para dentro dessa simplicidade que tem dentro da arca. Mas eu queria hoje ficar com esses 3 ingredientes que tem dentro da arca da aliança. Repita comigo: maná, mais forte, maná, pedra e vara. Por que isso é tão importante? Primeiro, as pedras, elas são os mandamentos, sim, oh aleluia. E hoje, trazendo para a minha vida e para a sua vida, é a palavra, oh glória a Deus. O maná que nós conhecemos, que não é um pão qualquer, não é como aquele pão, como aquele maná que Deus mandou sobre o deserto, que durante o dia ele era comestível e muito saboroso, mas às 18 horas, quando alguém ia tentar comer do maná, ele estava com o bicho já embolorando, e o maná da arca não se estragou. E essa vara que eu estou falando, ela confirma chamado, ministério e frutos de Deus, aleluia, na nossa vida, oh glória a Deus. E se esse objeto aqui é um objeto que invocava a presença de Deus, aí vai uma pergunta do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida: quem é o responsável de invocar a presença de Deus hoje? Aleluia. Então fala para o seu irmão: você é a arca. Não leva para o sentido lateral, não é porque ele é cheinho, às vezes quadradinho, não. No sentido espiritual. Aleluia. E Deus não quer nem saber como é o formato dele, importa que ele seja a arca. Oh, aleluia. Deus está à procura de arca. Deus não quer caixote. Caixote é com a talma presa e vazia. Oh, aleluia. Arca não. Arca tem pedra, palavra, arca tem maná, pão vivo, arca tem vara, ministério. Aonde estão as arcas do Senhor que pode levantar a mão e começar a invocar a presença de Deus nesse lugar? Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Olha só como você é importante para Deus. E aí eu consigo entender aonde foi parar a pedra, aonde foi parar o maná e aonde foi parar a vara. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, mas para acontecer os louvores é preciso o ministro de louvores. Quando você louva a Deus, se você estiver na posição de arca, oh aleluia, você não está simplesmente cantando, você está adorando e exaltando a esse Deus. Oh aleluia, Jesus. Porque quando nós temos a palavra, e segundo a ministração de Cristo, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é arca e tem pedra, quem é arca e tem palavra, não oscila em 2 pensamentos, não tem a vida espiritual nenhuma gangorra, nenhuma balança, tem postura e firmeza, bate no peito, alça a bandeira do evangelho e para: eu sou do Senhor, propriedade peculiar de Deus, eu sou arca, aleluia, criado para invocar a presença do Deus vivo. Oh, aleluia. E quando nós vemos o significado dessas pedras que é a palavra, a gente conhece a importância da palavra nas nossas vidas. A palavra, ela vai mudar o nosso caráter. A palavra, ela vai trazer integridade. A palavra vai fazer nós nos convertermos. Íamos na direção errada e pela palavra o Senhor nos converteu a tomarmos a direção certa e a que Ele quer. Pela palavra vem o chamado, vem o ministério. Pela palavra se injeta os dons. Pela palavra. Então nós temos que sair daqui hoje como arca com pedra.
Aleluia. A palavra dele é viva e eficaz. Ela é mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Oh, aleluia. Pela palavra Deus te conhece como ninguém. Oh, glória a Deus. E quando eu vejo esse pão, e muitos dão um nome para esse pão, muitos tratam esse maná por Jesus Cristo. E o motivo pelo qual esse maná é Jesus Cristo é pelo fato dele não ter estragado. Se o outro maná que caía no deserto, que caiu pela última vez em Gilgal e alimentava o povo, estragava-se, esse aqui não estragava, porque ele é na boca de Jesus, nas ministrações de Jesus. Este maná se chama pão vivo, e Jesus disse: eu sou o pão vivo. Então dentro da minha vida e da tua vida não pode ter pão embolorado, mas tem que ter pão vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. E este maná é trabalhado por ingredientes que nós vamos encontrar na própria palavra de Deus, manifestando Jesus dentro dessa arca. Porque outrora os hebreus chegaram no manancial e eles queriam beber água, porque eles estavam com muita sede, e eles perceberam que havia morte sobre a água. Aí o profeta disse para eles assim: derrama sal, põe sal sobre a água. E colocando sal, a morte bateu por retirada. Mas sal repreende a morte? Não, preste atenção. Nós já temos aqui o primeiro ingrediente desse pão chamado sal. Aí perguntaram, aleluia, para o profeta Eliseu: Eliseu, a erva é maldita, tem morte nessa panela. Aí Eliseu falou assim: pega a farinha, joga dentro dessa panela. E quando jogaram a farinha, a morte saiu de dentro da panela e eles se alimentaram. A farinha então repreende a morte? Não, preste atenção. Aí outrora a viúva recorre até o profeta e diz: querem levar o meu filho, meus filhos, para escravizá-los até a morte. Olha, o que tu tens em casa? Não tenho nada, só um bocado de azeite. Aí o profeta pede para que ela pegue vasos emprestados, e não poucos, e sobre aquele bocadinho de azeite derramado naqueles vasos, transbordou os vasos a ponto de acabar os vasos. Olha só, esse vaso repreendeu a desgraça e a morte que vinha para a vida daquela viúva. Aí nós temos aqui o sal, a farinha e o azeite. E aonde está a água desse pão que não estraga? Está lá no poço de Jacó. Quando Jesus conversava com aquela mulher de Samaria, e ele disse para ela: minha filha, da água que eu te der, e tu beberes, nunca mais vou ter a sede. Que água é essa? É a água aqui untada a esse azeite, a essa farinha. Oh, aleluia! Vai dar este maná que está dentro da arca, chamada pão vivo, que desceu do céu. Se você arca, você tem um pão vivo. Deixa eu ver onde tem um crente que tem pão vivo, que tem Jesus. Sinta a presença dele aí, levanta a mão para o céu, dá um brado de glória, aleluia. Deixa eu ver quem tem pão vivo nesse lugar, aleluia. Aleluia. Você arca, você tem pedra, você tem pão vivo. E a vara de Arão, é a confirmação do chamado e do ministério de Deus. É quando duvidaram do chamado de Arão, pressionaram Moisés, dizendo que ele só levantou Arão porque ele era da família. Ele só está ali porque ele é da família. Ele só está ali porque ele é chegado. Ministério não nasce dessa forma. Ministério nasce por chamado de Deus. Foram enterradas 12 varas. E depois, no tempo proposto por Deus, essas varas foram desenterradas. E a única vara que deu folha e frutos foi a vara de Arão. Então, na posição de arca, o que Deus te deu e colocou sobre a tua vida é teu. O que é teu, ninguém toca.
arca, o chamado é teu, aleluia, o dom é teu, Deus te presenteou, não tem trevas, não tem demônio, não tem nada e nem ninguém que tire o chamado e o dom que Deus te deu. Como arca, receba a vara de Arão aí para confirmar o teu ministério nessa noite, aleluia, oh aleluias. Então, se nós somos responsáveis em invocar a presença de Deus, então, queridos, se nós colocássemos esse caixote aqui hoje, ainda que com esses querubins, ainda que com esse glamour todo de tampa maciça de ouro, ainda que com essa arquitetura tão linda, tão bonita, porque se ele era um artifício inspirado por Deus, imagina a estrutura que não ficou a arca, ela só serviria para enfeitar esse altar, essa igreja, porque a pedra, o maná e a vara foi transferido para um endereço, e esse endereço se chama sua vida, aleluia. Você é a arca da aliança nesse lugar, você é a arca do testemunho nesse lugar, você é a arca do concerto nesse lugar, oh aleluia, oh glória a Deus. Agora olha para esse irmão e fala, vai apertar um pouco o negócio agora. Queridos, hoje, se nós não vigiarmos, quando Deus fizer assim para a terra, ó, vai ser difícil ele achar a arca, ele vai ver muitos caixotes, porque se não tiver pedra, se não tiver maná, se não tiver vara, ainda que com esse glamour todo de ouro, ainda que com essa aparência muito bonita, para Deus é só um caixote. É por isso que muitas pessoas têm o que têm, mas ó, por dentro é sepulcro caiado, falta alguma coisa, estou me sentindo vazio, estou me sentindo vazia, está faltando pedra, está faltando maná, está faltando vara, e Deus te trouxe nesse lugar para te preencher e trazer complexidade para a tua vida. Receba pedra, receba maná e receba vara, porque você é a arca, aleluia, glória a Deus. E conhecendo o Senhor, Ele trabalha com o que tem dentro. Da boca sai o que o coração está cheio. O que tem dentro? O que tem aqui dentro? Nós podemos identificar uma arca, se ela é arca com pedra, maná e vara, pelo que sai pela boca dessa arca. Quando nós não estamos aqui trajados como crente, quando nós estamos aqui devocionando dentro da liturgia de culto dessa igreja, quando nós estamos aqui de posse do microfone, quando nós não estamos aqui sentados aí sendo ministrado ou ministrando, quem somos nós? A arca ou o caixote? Talvez o mundo olhe para a gente como a arca, porque relucimos muito por fora, temos um clamor externo, não é assim hoje a sociedade atual? Mas e dentro? Está faltando alguma coisa. E caixote não invoca a presença de Deus. Tem que ser arca com pedra, com pão vivo e com vara. Aleluia. Oh, aleluia. Em torno de toda a Bíblia a gente percebe que Deus ele tem o quê? Em atentar de entrar dentro do ser humano e se usufruir daquilo que tem dentro. É por isso que quando Davi ele vai lançar o óleo em um dos filhos mais velhos de Jessé, o Senhor fala, aliás, Samuel, o Senhor fala a Samuel, não atente para a aparência. Talvez um dos filhos mais velhos de Jessé fosse essa arca, tivesse esse clamor externo, oh aleluia, mas por dentro estava faltando pedra, estava faltando maná e estava faltando vara. Oh glória a Deus. Aí eu entendo porque esses dois querubins que ligavam as asas em ouro maciço, eles não olhavam um para o outro, eles não olhavam para frente, eles não olhavam para trás, eles não olhavam para cima, eles olhavam para dentro, porque dentro da arca os querubins observavam o que tinha mais valor: palavra, Jesus e ministério. Aleluia! Deus está olhando para dentro da tua vida hoje, e eu quero ver que Ele já está contemplando pedra, maná e vara de Deus. Receba aí, aleluia, sobre a sua vida vara, sobre a sua vida maná, sobre a sua vida chamado do Senhor. Oh, aleluia!
ter pedra, ter maná e ter vara. E um vai completar o outro, porque senão nós vamos ter atividade aqui dentro e lá fora. Nós vamos aparentar ser arca aqui dentro e lá fora nós vamos ser só 4 tábuas pregadas, com aspecto feio da casa, cheio de nó, difícil de se trabalhar. Mas mesmo assim Ele te pegou, te trabalhou, te revestiu, te deu bonita aparência por dentro e por fora, e te levantou como arca para invocar a sua presença. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! E os querubins estão indicando que na vida de um cristão, oh, aleluia, tem que ter pedra, tem que ter maná e tem que ter vara. Oh, aleluia! Se nós nos enquadrarmos e formos enxertados pela palavra, tivermos zelo pela palavra, formos envolvidos pela palavra, desejo e devocionar a nossa vida na palavra, nós vamos estar diante de Deus como arca da aliança, como arca do testemunho. Porque, irmãos, eu não consigo entender se nós somos aquele que aqui invoca a presença de Deus, se nós somos aquele que aqui atraímos a unção, o poder e a autoridade de Deus, e lá fora, nós somos outra coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando pedra, está faltando maná, está faltando vara. Se nós somos levantados, escolhidos e selecionados por Deus para sermos responsáveis de invocar a sua presença, de atrair a sua presença lá na sua casa, quando você está lavando louça e você abre a boca para adorar a Deus, você está invocando a presença de Deus para o seu lar. Quando você ora sobre uma roupa de um filho, de uma filha, quando você profetiza na vida de um parente, você está invocando a presença de Deus para a tua casa e ela servirá ao Senhor. Quando você ora sobre o seu estabelecimento comercial, sobre a tua vida profissional, sobre o teu ministério, você está invocando a presença de Deus. E se Ele chegar, tu vai ver o sobrenatural e as maravilhas de Deus. Aleluia! É importante termos pedra, maná e vara. Aleluia! E já foi ministrado aqui, não é mais tempo de ficar no soco. Não é mais tempo de brincarmos de cristão. Muitos ainda podem te olhar como essa cássia, cheia de nó, difícil de se trabalhar. Mas Ele te banhou com ouro por dentro e por fora. Não importa o que os outros acham de você, não importa o veredito que deram acerca da tua pessoa, não importa como estão te interpretando, oh aleluia, se tu tiver pedra, se tu tiver palavra, se tu tiver o maná, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, se tu tiver vara, confirmação de ministério, chamado de Deus, oh aleluia, tu é a arca do Senhor, tu é responsável por invocar a presença de Deus. Pode dar o caos que for, pode acontecer o rebuliço que for, pode vir o vento contrário que for, pode ser a adversidade que for, o gigante pode ter o tamanho que for, se tu for arca invocar Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Recebe essa autoridade de arca aí essa noite, adorando e bendizendo a presença do Senhor. Aleluia! No Velho Testamento, esse objeto, ele ficou um símbolo de memória para os judeus e para nós aprendermos com ele. Mas se você estudar acerca desses 3 ingredientes que estavam dentro da arca, você vai ver que elas foram parar dentro da minha vida e da sua vida. É simples. Aquele que ministra a tua vida, chamado pão vivo, ele quer entrar, ele quer fazer morada, e ele está fazendo isso hoje pela palavra. Abre o propiciatório da tua vida hoje. Oh, aleluias. Abre a tampa da arca hoje e diz: Jesus, entra, eu preciso de pão vivo. Aleluias.
Oh, glória a Deus, eu quero ser arca. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé adorando e glorificando a Deus. Olha só que interessante. O Ministério do Louvor já pode vir se preparar. Olha só que interessante. Se hoje os responsáveis de invocar a arca é eu e você, então quer dizer que somos a arca. Olha só, aqui ó, uma arca entrou em Jerusalém e fez um rei tirar o seu manto, jogar a sua coroa de lado e bailar e saltar como um menino, adorando e bendizendo a presença de Deus. Se você olhar para o seu redor, se você olhar à sua direita, você vai ver uma arca. Olha a sua direita aí, você vai ver uma arca. Se você olhar à sua esquerda, você vai ver uma outra arca. Se você olhar para trás aqui, ó, tem um monte de arca aqui, aleluia. Está entendendo? Eu não sei quem entendeu aqui, ó. Se uma arca entrou em Jerusalém, oh glória, e fez o rei saltar, e fez o rei adorar, e fez o rei pular, não são na presença e no poder de Deus, imagine no lugar que está reunido muitas arcas, aleluia. Deixa eu ver se tem arca aqui, oh glória a Deus. Aleluia, então você vai adorar, porque tem muitas arcas que entraram da porta para dentro hoje, e Deus colocou pedra dentro de você nesse lugar. Deus colocou um pão vivo que não bolora, não estraga. Ei querido, você não é lugar para pão embolorado, você não é lugar para tijolo que se esfarela, você não é lugar para pedaço de pau podre, você é lugar de pedra palavra, você é lugar de maná Jesus, você é lugar para o chamado de ministério de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo isso e podem adorar a Deus? Urabadaca, eu estou sentindo a presença. Aleluia. Feche os seus olhos e como arca, invoque a presença do Deus vivo. Apresente a tua causa para Ele. Conta para Ele as tuas ausências. Conta para Ele o que te oprime. Conta para Ele o que está trazendo tristeza para o teu interior. Ele está injetando em você pedra. Ele está injetando em você pão. Ele está te dando vara aí, ó. Essa vara vai florescer, vai ter fruto. Ei, invoque a presença dEle nesse lugar. Deixa eu ver onde tem uma arca invocando a Deus.
lugar que Deus escolheu para colocar os seus estatutos, a sua palavra. Você é a África, lugar que, como convivo Jesus, quer fazer morada. Eu preciso saber se há alguém no nosso meio que quer sair daqui com esse Jesus. Eu queria convidar você para vir até aqui à frente. Eu não sei se você já é evangélico ou não é. Eu quero orar por você. Deus vem tirar completo e completa deste lugar. Tem alguém aqui no nosso meio que quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Sai daqui como arca. Nosso irmão Jesus sentiu de vir à frente e está vindo à frente. Nós temos uma moça ali que vem à frente também. Tem mais alguém aqui? Nós queremos orar por você. Você precisa de pedra da palavra. Você precisa desse convívio de Jesus. Você precisa de seguir o seu chamado. Você precisa de vara. Enquanto nós oramos por essas vidas, não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém. Se você soubesse a diferença que vai fazer essas pedras, que é a palavra de Deus na tua vida. Se você soubesse a diferença que é ter esse pão vivo enchendo o teu ser. Se você soubesse a diferença que é essa vara florescendo, botando frutos na tua vida. Aleluia! Oh, eu vejo muitas arcas aqui, ó, cedendo por pedras. Oh, aleluia, cedendo por pão vivo. Aleluia! Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Toda a igreja, estenda a mão para cá. Já tem a sentir a presença de Deus sendo derramada aqui, ó. Já sentindo a presença dele aqui, ó.